Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um videocast aqui da K21. Esse episódio também vai sair pelo Love the Problem da Nauer, então para quem curte aí muito essa forma de aprender, né, usando essa plataforma de podcast, fiquem super à vontade. Também vai sair esse conteúdo por lá. Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado especial, primeira vez que está vindo aqui no videocast com a gente, que é o CFC, também conhecido por Carlos Felipe Cardoso, mas se vocês falarem Carlos, ninguém vai atender, não é? Então, CFC, seja muito bem-vindo. Vou passar para você se apresentar. Quem é você que está vindo aqui pela primeira vez? Fala aí, galera, tudo bem? Carlos Felipe Cardoso, do CFC, como a Fê falou, é um dos fundadores daqui da K21, Nauer. Feliz de estar aqui, feliz de estar com vocês, né? Fê já, tipo, em casa, né? Já deixando em casa, assim. O sotaque correto, que é o sotaque carioca, não é isso? Para quem está me ouvindo agora dos outros lugares já vai querer me julgar. É isso Mas é aí. isso, prazerzão estar aqui com vocês. Bom, Bom, estou aqui mais uma vez também com meu amigo Samuca. Dá um oi aí, Samuca. E aí, pessoal, estou de volta aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto que tem vindo muito nos nossos treinamentos, né, Fer? Exatamente, pessoal. Que a gente queria puxar essa conversa aqui hoje para falar um pouquinho de um tema não necessariamente tão novo, né? Não é uma novidade. A gente vai falar hoje sobre liderança híbrida. Mas, como o Samuca estava comentando, né, aqui antes da gente começar a gravar, a gente sempre bate um papo também sobre o tema para a gente se preparando. E é um ponto que a gente tem visto muito, tanto em sala de aula, né, tanto em treinamentos e capacitação, mas também em consultoria, né, CFC? Esse desafio da liderança, né? E essa é uma constante, na verdade. Eu fico brincando que desafios da liderança é igual desafio de comunicação, né? Aquele negócio que é recorrente, assim, é um negócio que vai existir para você sempre. nunca está pronto, né? Você nunca está Nunca, pronto. Não é? exato. Nunca acaba o desafio da liderança, assim como nunca vai acabar o desafio da comunicação, né? Da gente melhorar a comunicação é sempre uma questão, né, que surge como grandes desafios aí nas organizações. A liderança acho que fica para ali, porque ela se reinventa e se renova a todo momento, com tantos desafios e com tanto dinamismo que o mercado vai trazendo para a gente, né? E vai nos E tem colocando. um temperinho, né? A gente está falando aí, vai. Se a gente pegar os últimos 2 anos, 1 ano e meio, talvez, nunca o tempero da questão da eficiência operacional, da redução de custo. Cara, tá aí, né? O exemplo dos layoffs e afins que vira e mexe são discutidos. Nunca se falou tanto da importância da liderança também, inclusive porque no final das contas tem decisões difíceis sendo tomadas. Então, e aí? Eu tive uma discussão algumas semanas atrás com um líder que estava falando sobre, cara, e aí? Priorizar os remotos ou não, mesmo eu tendo valorizado eles na pandemia e eles tendo uma melhor produtividade. Não quero nem entrar aqui como que ele estava medindo produtividade. Mas ele Aham. acha, porém, o caminho do presencial nos cortes que ele precisa fazer, porque está vindo isso, aquela coisa, né? Tem que fazer um nível de corte na empresa, colaboradores e tal. E está sendo orientado a manter as pessoas que vão presencial e as que elas estão full remoto serem despriorizadas. Olha que discussão pesada, né? É. Onde a coisa pode parar. Não, e essa discussão já começou interessante aí desses pontos que você trouxe, porque eu separei aqui alguns dados para trazer para a gente, né? Porque acho que pode nos ajudar aqui a pensar ainda mais sobre esse lugar, né, de liderança híbrida. Primeira coisa que eu queria dizer, né, acho que é importante dizer, bom, para ficar claro, né, liderança híbrida, pessoal, tem esse nome aí, mas nada mais é do que a gente usar da nossa liderança, né, liderar pessoas, times, produtos, projetos, organizações, seja lá o que for, a gente está falando de liderar num ambiente que mistura essas realidades, certo? Do remoto com o presencial. Então, só para começar aqui, né, desmistificar que a gente está falando sobre esse lugar, né, que nos coloca de frente com desafios novos, né? Não tão novos assim, porque na verdade a gente já vem experienciando isso de uma maneira mais intensa, né? Acho que nos últimos 4 anos aí, desde que começou a pandemia, que inclusive, né? Hoje que a gente está gravando aqui em março, já tem quase 4 anos que esse momento aconteceu aí nas nossas vidas e então assim a gente está falando desse lugar, né? Liderança híbrida só para alinhar o conceito aqui do que a gente está querendo dizer. E aí, os dados que eu estava falando que eu separei aqui, né? Porque esse ponto que você trouxe, CFC, acho que já começa aí uma provocação interessante, porque assim, passaram-se já todos esses anos, né, da gente experienciando essa realidade
primeiramente, né, 100% remota, acho que em muitos contextos, né, nem todos, mas a maioria dos contextos aqui nos jogou para uma realidade 100% presencial, mudou isso para o 100% remoto, legal. Então a gente teve que se adaptar nisso e depois a gente foi dando uma flexibilizada, vamos voltar um pouco para o escritório, não sei o quê, então ficou o híbrido. Mas a verdade, pessoal, é que a gente está vivendo um momento de caminho absolutamente sem volta. Eu acho que a gente discutir aqui sobre vamos voltar todo mundo para o escritório é inútil, porque eu acho que essa discussão não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu acho que não é para onde a gente vai, então vejo realmente como um caminho sem volta. E os números, como eu estava dizendo para vocês, que eu acho que respaldam muito esse lugar, né, que a gente está vivendo. A gente está falando aqui de 80% das empresas estarem trabalhando já no modelo híbrido hoje. 80% das empresas, existem estudos que levantaram que 80% das empresas já estão trabalhando minimamente no modelo híbrido, né? Hoje. Então, além disso, aí tem um outro dado aqui super interessante da Microsoft, né? Um dado mais específico de uma empresa aí de tecnologia, falando que 82% para os colaboradores, né, da empresa, para 82% dos colaboradores, o trabalho remoto é fundamental para manter o equilíbrio de saúde, de produtividade, de qualidade naquilo que eles estão fazendo, de bem-estar de forma geral, né, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, a gente já está falando aqui, enfim, uma empresa bastante representativa que já trabalhava com remoto há um tempo, né? E tem um outro estudo aqui que eu separei, né, que fala muito de aumento de produtividade, né, que esse é um clássico, esses estudos pipocaram muito durante a pandemia. Então, eu separei um aqui que eu achei bem relevante, da Harvard Business Review, que fala que quem trabalha num ambiente híbrido teve uma produtividade, né, um aumento de produtividade de 22%, né? A produtividade aumentou 22% a mais do que no modelo presencial. Então, gente, assim, estudos existem aos montes, eu separei alguns números aqui que eu achei relevantes para trazer e para respaldar o quanto que eu acho que isso é de fato um caminho sem volta. Não tem que a gente discutir. Então, se essa é a realidade, né, minimamente o híbrido, né, em alguns lugares aí o Tá? remoto, acho que só nos cabe aqui realmente abraçar essa realidade e lidar com esses desafios que vão emergir a partir disso, certo? Então, acho que eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês, né? Olhando para esses fatos e dados aqui, né? Momento fatos e dados. O que vocês, né? Acho que do ponto de vista CFC vai trazer muito esse olhar aí, eu acho, de consultoria, né? De várias empresas, o Samuca muito de treinamentos e capacitação de líderes, né? Que chegam nos treinamentos que ele dá. Queria ouvir de vocês aí, o que vocês destacariam como esses grandes desafios que vocês estão vendo dessas lideranças com as quais vocês estão interagindo por conta dessa realidade minimamente híbrida, né, que a gente está vivendo. O que vocês destacariam aí de desafios principais que estão chegando para vocês? Obrigado pela pergunta, Fer, pela introdução aí, junto com o CFC. Olha, eu diria que a Rádio Corredor. Que assim, líderes, boa parte dos líderes, eu não vou saber dizer o número, mas pela minha experiência, assim, né, de conversas, eu diria que 70% das lideranças não são formadas para serem líderes. E aí entra uma variável extra chamada remoto, híbrido, que perde um pouco desse contato, piora a situação para essas lideranças. Então, eu estou empatizando com as lideranças, na verdade, aqui, tá, gente? Porque eu sinto um Ok. pouco disso às vezes, né? E aí, esse cafezinho, essa conversa de corredor, o que que acontece com isso? Eu tenho um exemplo que eu conto no treinamento de, de facilitação, quando eu era líder de equipe, problemas que aconteceram de relacionamento entre pessoas e a discussão dessas pessoas estava no Twitter e Facebook. Só que presencialmente a gente percebia essas dificuldades ali de relação entre eles, então a gente conseguia chegar até as pessoas, né? Mesmo assim, o problema deu nesse caso estourou o problema, ao ponto, né, de uma pessoa assim, não quero mais trabalhar com ele, né, ou com ela. Então, como é que faz isso hoje, né? Porque se no dia a dia presencial você já via isso, um grande desafio, e aí a discussão estava na internet, um dos grandes desafios no híbrido, é você conseguir fazer esse acompanhamento e ajudar as pessoas a andarem, né? Uhum. CFC, pegou alguma coisa assim? O que que você tem aí Deixa eu de... pegar um gancho aqui, né?
talvez nesse seu exemplo. Assim, eu gosto de dizer que tem três coisas que são boas para um líder. Bons líderes, né, que a gente admira e tal, normalmente são bons em três coisas. Primeiro, ter uma boa leitura de cenário, uma boa visão sistêmica do que está acontecendo. E aí o que o Samuca está falando bate diretamente aqui, porque, primeiro assim, a gente está falando até de uma certa posição de privilégio, porque quando a gente está olhando uma linha industrial, o presencial ele é meio óbvio, certo? Então, Certo. aqui, quando a gente está falando do híbrido, a gente está falando ligado ao trabalho do conhecimento, a gente está ligando ao trabalho do marketing, da TI, de uma série de áreas que normalmente ele está menos ligado a uma linha de produção industrial. A gente tem bons exemplos no Brasil, inclusive, de empresas que se declararam híbridas e usaram um modelo melhor para cada cenário, certo? Então, você tem, por exemplo, Natura e Boticário indo para caminhos de, pô, a linha de produção, você vai estar presente. Se não, você tá, tem umas que são full remoto, tem outras posições. Então, óbvio que isso é meio óbvio, mas vamos dizer, né? Óbvio precisa ser dito. Mas voltando aqui, o que que é uma boa liderança, independente de qualquer um desses modelos, tem uma boa leitura de cenário, uma boa visão sistêmica do que está acontecendo com a sua equipe, com a empresa, no cenário local. E o jogo mudou, certo? Porque se você foi educado para fazer boas leituras de cenário, você é um bom leitor de pessoas, por exemplo, no presencial, mas aí você chega no remoto, o jogo é diferente. E no híbrido, de repente, é um jogo que é um terceiro cenário, inclusive pior. Porque você lê, tem gente que está presencial, mas tem gente que nunca vem presencial, quase, vem uma vezinha na semana. Então, cara, você cria um terceiro elemento aqui de como é que você lê o que está acontecendo. Você não tem cafezinho, você não tem uma série de recursos que você tinha, e não necessariamente as pessoas vão se abrir, certo? Lembra que tem um contextozinho aqui. Eu abri falando de crise, tem uma pesquisazinha da Randstad, lá da Work Monitor da Randstad, que ele fala 47% dos brasileiros estão com medo de perder o emprego em 24. Saiu no final do ano passado. Pô, você acha que o cara se abre no remoto? Vou mandar aqui, Fernanda, minha gestora, mandar aqui um que, cara, tô desmotivado aqui, cara, não tá funcionando alguma coisa. Vai, não vai se abrir. Então mudou o jogo. Aí se mudou o jogo da própria leitura de cenário, a segunda aspecto, que eu acho que também muda o jogo, é como você engaja o time, como você cria uma narrativa. Então, se a primeira característica era sobre ter uma visão sistêmica, uma boa leitura de cenário, a segunda tem muito a ver com, cara, como é que eu engajo o meu time? Crio narrativas que as pessoas, cara, é pra cá, vambora e tal. Aquele objetivo em comum, sabe? Que a gente tanto fala num time de alta performance e tal. Também mudou. E como é que você. Cara, às vezes você não consegue sentar com o time inteiro, porque os horários não batem, ou, tipo, umas loucuras assim, a gente não consegue nem ter uma reunião de equipe. Então, eu consigo super empatizar com quem gosta do presencial e está sentindo falta. Porque fazer uma reunião de equipe no presencial muitas vezes era muito fácil. Agora, né, tipo, no remoto é o problema com o filho, com a filha, é uma internet que caiu, uma luz, né, e de novo, é diferente. Sem E dúvida. o terceiro, bons líderes normalmente garantem, tem um bom vai lá e faz, tem uma garantia, eles conseguem bater o bumbo na execução. Não estou falando que eles fazem por si, certo? Eles conseguem. E mudou também essa, né? Ou seja, mudar o canal onde você está trabalhando muda os três aspectos aqui de ser um bom líder e os comos de ser um bom líder. Uhum. Como é que você garante produtividade em aspectos que talvez sejam qualitativos de produtividade? A pessoa está mandando bem ou não está mandando bem no que ela está entregando? Às vezes você não tem um quanti para provar isso. É baseado no quê? Na colaboração? Boa sorte para tentar medir colaboração através do online. Através do presencial já é difícil. Alguém Exatamente. pode. Ferramentas sempre tem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quem está ouvindo aqui sempre tem alguma ferramenta para fazer. Mas o lance é sobre mudar o jeito como você sabia fazer aqui. Então, eu vejo que tem essa dificuldade, assim. O cenário do híbrido, muitas vezes, ele consegue somar o pior dos mundos. Porque, para falar de uma reunião que eu tive semana passada, para passar a bola para você de volta, Fernando, é aquela reunião que tinha 5 pessoas numa sala de reunião num estado, outras 10 pessoas numa outra sala de reunião num outro estado, e umas 5, 6 online, cada uma no seu computador. Ninguém se ouvia. Porque na prática ficava a galera que estava só online no seu time lá, meio que confusa, e duas reuniões paralelas rolando nas salas de reunião ali, e ninguém se entendia. Uhum. Pronto, esse para mim é um dos cenários clássicos de parabéns, você conseguiu o pior dos mundos. Uhum. Nossa, enquanto eu fui ouvindo vocês, eu fui fazendo umas anotações aqui, pensando assim,
Que a gente fala assim, os desafios de uma liderança híbrida e tal, e sem dúvida existem, né? Quando você pensa que as pessoas não estão mais fisicamente no mesmo lugar, pelo menos não todo dia mais, né? Ou em alguns cenários estão realmente nem se veem, né? 100% remoto e tal, e tudo isso. Isso tudo, a questão de não estar fisicamente, né, presencialmente juntas, sem dúvida traz uma camada extra, né? Um tempero extra na complexidade da gestão, né? Do liderar, do se conectar, do engajar, né? Que foram palavras que vocês trouxeram, no dar visibilidade, dar clareza, conectar as pessoas naquele propósito, enfim, para todo mundo colaborar. Tudo isso, o remoto e o híbrido traz uma camada extra de dificuldade. Mas quando eu escuto vocês falando, eu não vejo que. Eu fico com uma impressão de que esses desafios já eram velhos conhecidos. Só que, claro, eles ganharam uma proporção quase caótica, né? Assim, você tem que lidar com coisas que já eram dificuldades do dia a dia, só que agora as pessoas nem estão mais lá para se encontrar, para poder resolver os problemas e a gente poder minimizar, né, o impacto dessas dificuldades, né? E aí eu fui ouvindo, né, como você estava dizendo ali, tem que fazer a leitura do cenário e tal, e você comentou também de trazer as narrativas e os objetivos claros e tudo isso. Esses são objetivos que sempre, esses são, na verdade, né, questões que sempre existiram, né? Sempre tiveram lá. Mesmo no presencial, antes da pandemia, muitas vezes a gente chegava para facilitar trabalhos de consultoria ou capacitação, né, treinamento dentro das equipes, a gente perguntava, gente, qual é a estratégia aí da empresa? Quantas vezes a gente não passou por isso? Qual é a estratégia da empresa de vocês? Quais são os objetivos desse time? O que que esse produto aqui se propõe a entregar? Né? Aonde a gente quer chegar? Qual é a ambição? Cri, cri, cri. Tipo, a resposta não era clara para todo mundo e não era comum. Às vezes até as pessoas tinham uma resposta para dar, mas era cada um dava uma, certo? Aí virava aquele Frankenstein, não, peraí. Então, acho que temos um problema de alinhamento aqui de objetivos, certo? Então, essa questão, quando eu escuto vocês falando, eu tô assim, gente, mas essa questão assim de ter um norte muito claro sempre foi uma questão. Só que realmente agora a gente Sim. chegou num lugar, né? E elevou todo mundo para a beira do caos e falou assim: agora vai lá, faz isso aí de modo assíncrono. Como é que você Mas aí conecta? vou pegar aqui uma referência que eu gosto, assim. Não sei quem já leu Han Charan. Quem não conhece, procura aí no Google já, vai na Amazon, tem pelo menos uns 4, 5 livros que você vai curtir dele, com certeza. Um dos mais conhecidos ficou o Pipeline de Liderança. Aham. Mas tem um paralelo que a gente pode fazer com várias das obras deles, com a questão que quando você estuda sobre liderança, o mínimo, fala sobre autoliderança. E aí, bem no aspecto autoliderança, na hora que você trocou qualquer coisa que você aprendeu a fazer, que você se formou como líder, uma série de coisas você aprendeu, certo? Às vezes só que às vezes é no tácito. Às vezes não, muitas vezes. A maioria dos líderes é self-made, ou seja, fez sozinho. Aprendeu e foi dando um jeito. Aí você faz o seguinte, você troca o campo de jogo. É tipo jogar no gramado natural e agora joga na grama artificial. Tem umas coisas de futebol, de vez em quando que rolam né, tipo, essas analogias assim. Cara, você está trocando o campo de jogo. Só que, como uma parte do que essa liderança fazia era tácito, era conhecimento tácito, ele não sabe. Poxa, agora eu tenho que dar atenção ao meu colega. Não, ele aprendeu relacionalmente a, pô, deixa eu dar atenção no time, tomar um café, então, não sei o quê. Aí você trocou a forma de fazer. E aí essa autoliderança não estando bem desenvolvida, a pessoa não entendeu os porquês ela está fazendo, todo esse conhecimento que era só tácito será cobrado, porque agora eu não sei fazer. Então Uhum, tem um chamado aqui muito grande, é tipo, cara, por que você faz tais coisas? Tem uma. Acho que o chamado é a intencionalidade, certo? Do porquê que eu estou fazendo tais coisas, uhum, que faz muita diferença no jogo. Porque, cara, na boa, se eu fazia porque, tipo, no talento eu cresci, né? Pô, fui até promovido a gerente, assim, então burra eu não sou. Sim, não é. Mas por que que você fazia? Vamos fazer de um jeito diferente. A gente está falando aqui de liderança híbrida, troque por uma liderança que mandava super bem numa empresa, foi promovida a superintendente para outra e crashou, deu errado. Claro que tem um contexto cultural, pode ter dado errado por N motivos, mas muitas vezes tem a ver com isso. Mudou o campo de jogo, e aí como é que se reinventa do outro lado? É isso. cara, eu acho que você tocou numa palavra aqui que, para mim, ela define muito
algo que pode ajudar, né, nesse liderar do ambiente híbrido, né, que é a questão de intenção. Então, tudo isso Uhum. que uma vez era tácito, ou você cresceu no talento, você cresceu errando, aprendendo, fazendo e vivendo, de repente você teve que, de alguma forma, tangibilizar tudo isso em ações concretas e intencionais, né? Ou seja, antes eu dava visibilidade sobre o trabalho ou sobre a estratégia porque eu tinha lá uma reunião, um staff meeting, que seja, né? A reunião do time ali toda semana, que não sei o que que acontecia, e aí todo mundo ia, a galera trazia e saía todo mundo alinhado. E aí, de repente, isso vai para o ambiente híbrido, já não funciona, a dinâmica já não funciona do mesmo jeito, você não vai ficar horas ali numa reunião que ninguém aguenta ficar sentado aqui na frente do computador, né? Horas e horas. Erramos muito nisso daí no início, né? Depois a gente logo viu que não era engajador, né? Não era motivante fazer isso, não conectava. Então a gente vai ter que ter intenção muito clara do que a gente quer comunicar. E se for chamar para o presencial, "Ah, hoje vamos todo mundo para o escritório", isso também tem que ter uma intenção clara do que você quer construir ali. Ah, eu preciso conectar as pessoas, eu preciso passar uma determinada mensagem, precisamos tomar uma decisão juntos. Não existe mais né? Ah, é porque eu sei, é porque é assim, porque sempre foi assim, e sempre deu certo. Isso aí, esse talvez seja realmente um ponto de virada, assim, que eu acho que é muito importante, e essa questão que você trouxe, é a intenção. O próprio cafezinho, né, como o Samuca falou, cafezinho para trocar ideia, como é que tá o cenário, vamos tentar entender, explorar mais do contexto, fazer a boa leitura do contexto, né, a boa leitura do cenário, visão sistêmica e tudo, como é que estão as coisas, isso também vai ter que ser intencional. Não vai mais acontecer por acaso, né? Então, acho que essa, para mim, é uma palavra muito chave, assim, quando a gente fala como é que a gente vence, né? Ou, enfim, como é que a gente lida com esses desafios da liderança híbrida, né? Num ambiente híbrido. Tudo você vai ter que ter intenção. Dar o feedback, você vai ter que ter intenção. Não vai acontecer por querer, né? Assim, sem querer. Na verdade, por querer não, sem querer. Só vai acontecer por querer. Eu acho que é muito daí. O, o interessante, tudo que vocês dois trouxeram, é que ele converge para um negócio que a gente gosta de chamar de ambiente seguro. O que é Uhum, o ambiente seguro? Antes, né, ele emergia um pouco que natural, né? Porque é natural, as pessoas estão ali, geram os conflitos, você, enquanto líder, vai ali, consegue atuar, ajuda a resolver no dia a dia. E o que é o ambiente seguro, né? Do meu ponto de vista aqui, é onde as pessoas conseguem expressar o que elas precisam expressar, sem medo de julgamento. E aí eu consigo ter boas discussões, boas divergências, divergência igual a conflito, tá, pessoal? Bons conflitos para que tenha uma melhor produtividade na equipe. Quando eu vou para o mundo híbrido, ou remoto, né, ou eu perco um pouco, eu posso perder um pouco desse ambiente seguro. Ou ele ser extrapolado, porque já que eu estou falando por texto mesmo, vou falar o que eu quiser. uhum, Então, é mais um dos desafios. E aí, que nem a Fer trouxe, né, e o CFC, agir com intenção. Gente, eu vou deixar uma dica aqui. Marque reuniões recorrentes para rolar o cafezinho. O cafezinho não sai naturalmente no remoto. Então a gente tem que ter horário. Eu lembro que foi uma conversa que eu tive com o CFC logo quando a gente começou. A gente já era remoto, mas quando foi para a pandemia, o negócio acabou aqueles jantares, né, almoços, e que a gente tinha de vez em quando uma conversa. E a discussão era, cara, não tem mais tempo, a gente tem que marcar horários entre as pessoas. é, E aí, no começo da pandemia, tudo bem, agora o negócio já está estabilizado, já consegue acompanhar as pessoas. Mas esse é um dos desafios, você ajustar o teu tempo para conseguir dar atenção. E aí, você não vai estar gerindo tarefas e pessoas, você vai estar gerindo o processo para que você tenha tempo para agir em outras coisas e orientar um pouco mais as pessoas a elas darem os passos delas mesmas. uhum, Inclusive, isso aqui já dá outro assunto, né? Como que as pessoas a dar os próximos passos, né? Eu sei, uhum. Fer. Eu queria aproveitar agora, né, que a gente está falando muito de desafios, mas nosso objetivo aqui também é conseguir de alguma maneira acolher aí quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né, com um pouco de, e aí, como eu faço isso, né? Qual o melhor primeiro passo que eu posso dar, considerando que de repente, né, eu sou um líder novo que está chegando agora nesse papel e já chegou de repente num ambiente que é híbrido, né? Porque a pessoa se fez ali na pandemia, né? Por exemplo, ou até outros líderes que já têm muito tempo nessa cadeira, né? Muito tempo nesse lugar, muita experiência, mas estão tendo que se reinventar
também, né, nesse lugar. E não só pelas questões do híbrido, né, mas por questões desse dinamismo desenfreado que a gente está vivendo. Mas então eu queria que a gente fosse para o nosso momento final aqui. Queria ouvir um pouco vocês, assim, de que dicas ou sugestões, assim, vocês dariam para que essas pessoas possam pensar e refletir, né, em qual é a primeira coisa que elas podem fazer, né? Por onde elas podem começar a ter uma liderança mais efetiva, né? E mais conectada com seus times, né? Com as suas equipes, dentro das suas organizações, para conseguir entregar melhor, né? Entregar valor, trazer mais equilíbrio para as pessoas e para elas mesmas, né? Entenderem que é um processo de aprendizado para quem está nesse lugar também. Então, queria ouvir aí um pouco vocês no que vocês dariam aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos lá. Vou começar de uma brincadeira aqui, já que eu fiz analogia futebolística agora há pouco. Vou seguir nela e vou falar assim, cara, como diria Arnaldo César Coelho, deixa a regra clara, que era um comentarista lá do Então, futebol. Políticas explícitas, enfim, bora lá. Tem coisas. Vamos no mais básico do porquê que o trabalho híbrido dói às vezes? Falta de controle ou de visibilidade. Ou será que a pessoa está trabalhando mesmo? Ou ela está off, então não sei o quê? O que se espera? É um grande jogo de expectativas, seja, por exemplo, sobre horário trabalhado, sobre quais são as reuniões fundamentais da semana, sobre qual a visibilidade mínima gerada. Existem algumas dimensões. A dimensão do indivíduo, então, bate o número de horas trabalhado, um acordo, claro, de, porra, se vai se ausentar, porque você vai levar o filho no médico, você tá com caganeira, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem dor de barriga, ela precisa ir no banheiro. Tá, tudo bem. Manda uma mensagem e avisa se você tá indisponível. Não precisa dizer o porquê, certo? Mas só avisa. Galera, vou ter que ficar fora porque eu tô com um problema aqui. No escritório, todo mundo saberia que você ficou fora, porque você ia falar ao de novo Tácito. Você diz, gente, eu vou embora que eu não tô me sentindo bem. E saía. E alguém ia saber. No online, você só fica offline e ninguém sabe. Então você tem que ser explícito, né? Intencional. Então toda essa questão de, cara, deixa a regra do jogo clara. Inclusive, na construção de ambientes de confiança, deixa a regra do jogo de quais são os seus valores de trabalho, claro. Eu tenho as minhas aqui. Eu não consigo trabalhar sem franqueza e transparência, por exemplo, com ninguém. Então, você tem um liderado novo que chegou, pode ser no online, pode funcionar, deixa claro. Deixa claro que, tipo, a gente vai aprender junto, deixa claro que vitória ou derrota vai ser junto. Então, assim, não tem essa de eu ganhei, vocês perderam. Essas são as minhas, eu acabei de falar. Então, pô, alguém está me conhecendo, eu vou falar sobre isso. Porque é uma forma de começar a construção de ambiente seguro e a pessoa não ficar chateada quando você for, por exemplo, no meu caso, franco com alguém. E tá de boa, assim, tipo, a gente vai falar sobre isso, vai voltar nesse assunto. Então, deixa a regra do jogo clara. Inclusive, nessa parte de regra do jogo, pode ser que a regra do jogo tenha a ver com presencial, porque uma parte dessas coisas importantes que eu falei vão rolar no presencial porque você quer assim enquanto liderança. Então, tá bom. Então, só não engana, porque como a relação é de escolher e ser escolhido, sabe? Entre uhum, colaborador e líder aqui, deixa a regra do jogo clara, para a gente não ter o problema que algumas empresas estão vivendo, que elas anunciam um trabalho híbrido, mas na prática é 4 dias e meio presencial e metade de um turno no remoto. E uhum, aí as pessoas descobrem isso depois que entraram, tá? uhum, E aí ferrou, porque aí você vai gerar um turnover logo ali. Então, acho que essa é uma das grandes dicas, assim. Tem várias dimensões, certo? De política explícita ou de trabalho explícito, de acordos explícitos aqui, de regra clara. Mas tenta trabalhar essas várias dimensões. A do eu, nessa relação, a das cerimônias de time, né, de equipe que a gente tem, coisa, o tá presente ou não tá. Acho que entrar nisso e deixar essas coisas explícitas ajuda a ter um jogo combinado, né? Combinado não sai caro, já dizia alguns professores meus na faculdade. uhum. Não, perfeito. E antes de passar para o Samuca, eu vou só fazer um adicional aqui nesse ponto que o CFC foi falando, me veio aqui à mente. Uma vez eu estava dando aula sobre isso, né, de liderança, liderar em ambientes remotos e tal, no ambiente híbrido, num cliente que estava com muita resistência e muita dificuldade de se adaptar, super indo contra a maré do tipo, não, esse negócio de híbrido remoto, esse negócio aí.
Vai dar, para a gente aqui vai ter que ser o presencial. Então, eles até pediram, né, uma capacitação para o grupo de liderança para pensar diferente sobre isso, né? E conectado com essa questão que você trouxe, deve ser de deixar a regra clara, de os acordos explícitos de aonde a gente precisa chegar. Teve um esqueminha lá que eu desenhei para eles, que foi bem assim de, vamos pensar que no final do dia, pessoal, todo mundo aqui quer que um resultado seja alcançado, certo? Um resultado do time, um resultado do produto, um resultado de negócio, né? Todo mundo quer ter melhor performance financeira, todo mundo quer o bônus, todo mundo quer isso também. E claro, se a gente puder, em cima de tudo isso, ter uma vida mais equilibrada, né, mais bem-estar, estar mais conectado com o trabalho, melhor ainda. Essa é a receita mágica, certo? Essa é a dificuldade de chegar nesse lugar. Mas acho que o esquema que eu desenhei que é muito assim. O resultado, né, a ambição, o objetivo, aonde você quer chegar, isso é muito maior do que a pequena entrega que você precisa fazer, que é maior do que a carga horária que você trabalha, que é definitivamente maior do que a estação de trabalho ou aonde você está fazendo aquilo, né? No final do dia, esquece tudo, pessoal. É sobre deixar muito claro, transparente e bem definido ali, alinhado com as pessoas aonde a gente quer chegar, né? O que que é esse grande objetivo que a gente precisa alcançar. E aí, claro, a gente definir acordos de como a gente vai funcionar para chegar nesse lugar, né? Então, eu já passei na sua frente, Samuca. Tipo, eu acabei falando, me desculpa, mas quero te ouvir também. Boa, Fê, você está liberada, pode me falar aí que teu conhecimento é fenomenal, Fê. Eu tenho. Você trouxe um ponto bem interessante que é sobre deixar as políticas explícitas. Eu escrevi um post há um tempo atrás sobre os 4 tipos de onboarding. Quando a pessoa chega na empresa, né, o que que a gente precisa mostrar para ela? Porque normalmente o RH ele tem o costume de fazer aquele onboarding organizacional, que é onde a pessoa chega e como é que a empresa funciona. E detalhe que não é nem feito um onboarding de como funciona a equipe onde essa pessoa vai trabalhar. Então, o onboarding ele são 4 tipos de onboarding. O primeiro é o organizacional, certo? Como a empresa funciona, como a equipe que essa pessoa vai trabalhar funciona, como são os nossos processos. E aí, outra coisa desse onboarding não é jogar a pessoa na sala e fazer ela entender isso tudo em um dia, porque ela não vai aprender. Então, ele precisa ser distribuído. O segundo tipo de onboarding é o cultural. Esse no híbrido fica mais difícil do que já era no presencial. Porque no presencial, a gente ia para um happy hour, para um, né, um cafezinho, um almoço em grupo, você começava a criar conexões entre pessoas. Então, esse onboarding social é como é que as pessoas se conhecem, podem fazer esses acordos sociais, inclusive, esses combinados sociais de até onde eu posso ir para um feedback com o CFC, até onde eu posso ir com feedback com a Fernanda. Tudo que o CFC trouxe do ponto de vista de conexão entre pessoas. Aí tem o terceiro onboard, que é o técnico. Inclusive, a gente vai deixar o link em algum lugar aqui para vocês, tá? Que é um onboarding técnico, que é como o trabalho é exigido tecnicamente. Então, o que que você espera tecnicamente dessas pessoas, o que que as pessoas esperam tecnicamente uma das outras, e o que as pessoas esperam até de você enquanto liderança, tecnicamente. Que você vai ajudá-las, né? Então, deixar o jogo bem claro. Estou andando na onda, surfando na onda do que você trouxe aqui de políticas explícitas. Obrigado pelo tema. E o último, que pelas pesquisas que eu fiz conversando com lideranças, com empresas, é o mais negligenciado, que é o onboarding de negócio. As pessoas não sabem porque elas fazem o que elas estão fazendo. Uhum. Então, o que eu diria para uma dica muito importante é deixar esses porquês claros de negócio, técnico, organizacional e cultural. Uhum. Qual é o nosso histórico? Por que que as coisas estão acontecendo? Onde é que a gente está indo? Por que que a gente existe? Como é que você ajuda a gente a ganhar dinheiro ou a economizar dinheiro, se não for ativador, né? Se for back-office, por exemplo, ou ajuda a gente a economizar dinheiro? Como é que você ajuda a estrutura a funcionar? Qual vai ser o papel? Então, esses acordos bem explícitos e separados podem ajudar muito e as pessoas se sentirem mais seguras de darem o próximo passo, discutir de forma apropriada e aí a gente conseguir uma boa evolução. E a última dica é, gente, eu até fiz um vídeo esses dias atrás, não lute contra lideranças informais, porque elas vão emergir. Excelente. Então, aproveite-as, né? Faça bom uso delas. Eu lembro quando eu entrei na K21, lá no começo do CFC, ó,
faz acontecer. E aí surgiram várias lideranças informais e o negócio simplesmente andou assim, porque não lutou contra. Uhum. Então, é isso. Adorei esse ponto. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, Samuca, mais uma vez, CFC. Obrigada por ter vindo. Volte mais vezes para bater papo com a gente. Muito obrigada aí pela nossa conversa de hoje. E para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, só relembrando, estamos aqui pelo nosso canal do YouTube da K21 no videocast e também pelo Love the Problem para quem curte o podcast em todas as plataformas aí. Então é isso, galera. Obrigada e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.